Deputado Alencar Santana. Eu estou vendo que tem muita gente preocupada com o Messias, advogado-geral da União, um dos possíveis indicados pelo presidente Lula ao STF. Parece que foi ali uma matéria muito encomendada. Um ataque, diria até covarde, baixo. Importante lembrar o que é a AGU, o papel dela e o compromisso do ministro Messias. A AGU é um órgão técnico formado exclusivamente por profissionais de carreira, concursados, procuradores, advogados, que defendem a União nas mais diferentes causas. Por exemplo, a AGU atuou firmemente contra os golpistas do 8 de janeiro. O ministro Messias, com toda a sua juventude, conhecimento, capacidade, tem sido um excelente ministro. E assim trabalhado ali com toda a equipe. E há um temor de alguns setores, por isso que vem esse ataque numa matéria confusa, muito confusa. Agora, me estranha que essa mesma voracidade contra o Messias não aconteceu na quinta-feira passada, quando o ex-ministro do Bolsonaro, o senhor Oliveira, um chefe do esquema, não foi para a cadeia, por uma decisão do ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça tira da cadeia, praticamente, porque a Polícia Federal pediu a prisão do Oliveira, a Polícia Federal tira, mandou os demais, não prendeu o Oliveira, e ninguém aqui ficou bravo. A turma da ordem, da prisão, disso, daquilo, que diz que quer investigar, ficaram tudo pianinho. E num trabalho sério da AGU, assim como foi da CGU, assim como está sendo da Polícia Federal, a gente vê ataque. Parece que eles querem atacar aqueles que estão investigando. Não é à toa que tentaram, inclusive, blindar, impedir a Polícia Federal de investigar o crime organizado. Porque essa organização é crime organizado e essa turma vai presa. A AGU agiu, entrou com processos, há processos judiciais propostos pela AGU, pela equipe do ministro Messias, para reaver o dinheiro que essa quadrilha roubou dos aposentados e pensionistas. O governo já está pagando os aposentados, já pagou boa parte, mas está indo atrás de todas as entidades suspeitas e que fraudaram. Não tem proteção a ninguém. Não tem proteção a ninguém. Porém, eu não posso dizer o mesmo da decisão do ministro André Mendonça, que claramente protegeu não só o Oliveira, para concluir, presidente, mais 30 segundos, por favor, que protegeu não só o Oliveira, mas protegeu os aliados do Oliveira. E aqui nessa comissão tem muito, literalmente tem muito, do chofer a outros, mas eu tenho certeza que no final eles serão revelados e também pagarão pelos que fizeram. Todo o apoio ao ministro Messias e toda a sua equipe pela seriedade no trabalho conduzido. Obrigado. Deputada Adriana Ventura, palavra com Vossa Excelência. E eu encerro mais uma vez com o senador Rogério. Pois não, Excelência. Senhores, por gentileza. Senhores, por favor, deputada Adriana Ventura. Presidente, é lamentável algumas posturas de certos parlamentares aqui que são fiadores de bandido. Eu acho lamentável, e o nível é tão baixo que eles começam, assim, a defender ladrões, a defender pessoas que metem a mão em dinheiro de aposentado ainda, assim, posando de deuses da idoneidade. É uma coisa que assusta ver parlamentar fiador de bandido aqui. Eu queria fazer 2 comentários. Seja o Oliveira, seja o Stefanuto, ou seja o raio que o parta, eu quero que eles apodreçam na cadeia. Dito isso, com toda clareza, a gente não pode se eximir aqui de falar que teve muito servidor que sentou aqui e prevaricou, sim. Muitos sabiam, não falaram. Inclusive, a primeira depoente, a senhora Eliane é diretora, muito séria, muito competente, falou claramente, tinha um grupo onde estavam todos. Estava ali
a Defensoria, estava a AGU, estava no... Todos sabiam e não fizeram nada. Então, o INSS também não fez nada. Então, não dá para ficar defendendo Stefanuto, Oliveira ou quem quer que seja. Agora, o que eu acho muito interessante é que os dados são tão claros que podem falar o que quiser, que assinou, até porque eu estou numa posição muito confortável, que eu não tenho que defender governo nenhum. Ainda bem, eu não estou aqui para defender ninguém, mas os números são claros. A roubalheira começou 23, 24. A roubalheira e as empresas foram abertas depois da eleição do Lula. Isso é fato. Então, podem se exaltar, ser fiador de bandido, fazer o discurso que quiser para a rede, mas os números são claros. Mas a minha pergunta, presidente, ainda indo muito diretamente, falando da prevaricação, assusta realmente a gente vê que alguém cotado para ser ministro do STF sabia, não fez nada e passou a mão. Então, isso não é ataque, isso é fato. É fato. E a senhora Elaine falou isso, ditou isso. Então, não vamos brincar de bobo aqui, pelo amor de Deus. Agora, o que eu quero saber é o que a CPMI pode fazer, e é uma pergunta, Vossa Excelência, de fato, para agir contra funcionários e servidores públicos que foram, no mínimo, omissos. Outros que prevaricaram, porque são muitos. É uma lista infindável de gente que fechou o olho, gente que não fez nada e protegeu o bandido amando ou não de você. Então, essa é uma pergunta. O que a gente pode fazer? Eu queria falar até com o relator aqui para ver se ele podia realmente responsabilizar, porque omissão também é crime, na minha visão, contra o aposentado. E minha outra pergunta também, que eu já fiz aqui para a nossa... Eu fiz um comentário aqui sobre a Caixa e o Banco do Brasil. Eles, inclusive, me procuraram, parece que procuraram Vossa Excelência também, e eles se comprometeram a mandar toda a documentação faltante e checar até sexta-feira da semana passada. Eu só queria que confirmasse tudo. Foi recebido, agradecendo já o empenho dos dois bancos nesse envio. Obrigada, presidente. Não, Excelência. Para encerrar, senador Rogério Marinho. Logo em seguida, daremos início ao oitivo do senhor João Carlos Camargo Júnior. Senhor presidente, primeiro eu quero começar dizendo que hoje é um dia importante nessa comissão e quero saudar todos, porque nós estamos vendo aqui que 24 parlamentares se inscreveram até às 10 da manhã, porque é 1 hora antes e 1 hora depois, 5 do governo, 19 de oposição. Olha como é difícil defender o indefensável, presidente. É bom deixar isso claro, que o governo é governo, mas está tendo muita dificuldade de manter aqui os seus parlamentares para defender o que é impossível ser defendido, porque cada dia fica mais cristalino que o roubo é endêmico, está no DNA do Partido dos Trabalhadores. Nós temos 14 ou 15 anos que antecederam, no século 2021, este governo, e estamos com 3 anos agora. E olha, é cada uma que é de espantar, mas espantar-se. Se essa é uma rotina, se essa é uma prática, se isso acontece de forma reiterada, nós estamos aqui assistindo, presidente, hoje, por exemplo, uma defesa, assim, eu diria, meio confusa do advogado-geral da União. Olha, vamos nos debruçar sobre fatos. Desde abril de 2024, houve uma orientação, houve uma sinalização, houve uma arguição de procuradores, de membros da AGU, do sul do país, de que havia problemas. Em outubro de 2024, o próprio corregedor, e depois assinado pelo substituto do Messias, orienta a suspensão das ACTs. Sabe quando é que aconteceu, presidente? Em maio de 2025, quando foi deflagrada a operação. Isso claramente é prevaricação. E eu quero frisar que vou representar para que seja apurado nos órgãos competentes. Agora, o mais é a narrativa. E a narrativa a gente combate com fatos, com verdades. E a verdade, senhor presidente, é que o roubo aconteceu sobre o olhar complacente daqueles que estavam acostumados a fazer isso em tempos anteriores. E eles se espantam, como freiras, virgens, vestais. Ah, nunca vi isso. Viram sim. A diferença é que existem governos que combatem a corrupção e existem governos que são inertes, que são complacentes, que são coniventes, que são cúmplices. E isso está fartamente documentado. Senhor presidente, nós assistimos aqui também uma tentativa
de se mudar o foco do processo falando da questão dos empréstimos de criança. É realmente uma situação muito complicada, eu diria até indecorosa. Tem que ser suspenso, sim, apurado, sim. O ovo de serpente acontece em agosto. São 12 bilhões em 22. 24 bilhões, senhor presidente, o dobro em 23, 24 e 25. Este governo do PT, ele se refastela, ele se esponja, ele adora o processo da corrupção. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!